Hoje o papo é criação de conteúdo, rapaziada. Será que vale a pena morar na estrada e ao mesmo tempo criar conteúdo para várias redes sociais? E bueno, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Vai de Estrada. Se você não conhece a gente ainda, eu sou o Edu e junto com a minha esposa que está nos gravando o Mar, a gente mora aqui na Bebezona, essa Pajero Full 2003, que a gente converteu e documentou como um mini motorhome e criamos conteúdos para todas as redes sociais e isso é uma trabalheira do caraca, rapaziada. Mas se você do outro lado também quer morar na estrada e quer criar conteúdo, hoje a gente vai bater um papo legal aí sobre, na nossa experiência, é óbvio, né? Os prós e os contras de ter todo o trabalho de criar conteúdo ao mesmo tempo que a gente mora na estrada. E acho que para começar o papo, rapaziada, a gente vai começar pelos prós, porque eu e a Mar, a gente escolheu essa vida. Foi uma coisa que tomou um tempo para a gente decidir. A gente já planejava há anos antes de sair. A gente está há 4 anos na estrada, criando conteúdo nesse volume que a gente criou hoje em dia há 2 anos. E uma coisa foi fazendo sentido junto com a outra, porque acho que o primeiro grande pró de você criar conteúdo enquanto você viaja e mora e trabalha, muitas vezes a gente tem outros trabalhos, no nosso caso a gente tem mais 2 trabalhos que a gente faz de forma remota e também cria conteúdo, então a gente triplica nosso horário de trabalho. Mas o primeiro grande pró é cumprir propósito, rapaziada. Quando você tem um propósito forte, uma crença que você tem e você usa as redes sociais e a criação de conteúdo para cumprir esse propósito, eu acho que é um dos maiores prós que a gente encontra. Eu e a Mar, a gente tomou essa decisão, a gente mora viajando, a gente trabalha, a gente tem nossa empresa em São Paulo e não necessariamente a gente precisaria do dinheiro das redes sociais, mas a gente tomou tanto gosto por esse estilo de vida, a gente fez tantos amigos, tantas histórias interessantes, aprendeu tanta coisa, cultura e coisa legal que a gente começou a perceber que esse estilo de vida foi uma das melhores decisões que a gente tomou na vida. E é possível ter essa decisão, é possível ter essa vida, cara, de várias formas. Tem gente que só trabalha, tem gente que trabalha e cria conteúdo, tem gente que só ganha dinheiro com conteúdo e trabalha de forma presencial nas cidades que passa. Cara, tem uma infinidade de coisas ali e poder comunicar através do nosso conteúdo para vocês todas as possibilidades e cumprir o propósito que a gente crê que essa vida é incrível, vale muito a pena ter essa experiência por 1, 2, 5, 10 anos, é muito prazeroso. Então cumprir propósito definitivamente de longe é o maior pró que a gente pode ter morando na estrada e criando conteúdo ao mesmo tempo. Segundo pró, rapaziada, se você por acaso já tem uma renda, aposentado ou investiu a vida inteira, já tem uma grana aí guardada, ou se você tem um trabalho remoto que você não dependa financeiramente de criar um negócio com as redes sociais e monetizar tudo isso, o segundo pró é você poder ter uma documentação dessa sua jornada. Mesmo que você tirou um sabático de 1 ano e você quer guardar essas memórias, essas experiências, ou se você vai fazer vive de expedições e tal, poder guardar essas memórias em algum lugar, seja no YouTube, no Instagram, em outras redes, cara, isso daqui é sensacional, porque uma hora lá no futuro você vai poder contar essas histórias para suas famílias, para os seus filhos e ter isso tudo documentado, né, através de vídeos e não só de fotos. Então, a documentação histórica da sua jornada, dos lugares que você passou, das aventuras que você viveu, das coisas que você aprendeu, é um outro pró maravilhoso, não precisa nem ser cumprir propósito ou ganhar grana. Só de você ter isso documentado em algum lugar, todas as suas experiências, já é um pró incrível para você poder começar a criar conteúdo enquanto você viaja. E o terceiro pró dessa lista é, obviamente, você poder trabalhar e criar disso uma forma de você ganhar dinheiro enquanto você viaja. Não é fácil, não é rápido, mas porém é muito possível. A gente já tem nossas redes sociais monetizadas, foi um trabalho longo, é um planejamento que demanda muito tempo, um trabalho exaustivo às vezes, mas é muito possível você conseguir monetizar o seu canal, você conseguir parcerias com marcas, você conseguir produtos ou descontos ou serviços, passeios nos lugares que você está passeando e viajando. Então, criar disso uma fonte de renda, cara, é assim, muito viável, desde que você esteja disposto a encarar o tempo e a demanda que isso requer. Porque não é fácil, rapaziada. Hoje a gente conhece várias pessoas aí que vivem exclusivamente do conteúdo. Eu e a Mar, a gente viajou no começo, a gente viajava de Airbnb, carro alugado,
Tinha um Instagram ali, mas a gente ainda não tinha aquele apetite para criar conteúdo, tudo. A gente postava, daí ficava um mês, 2 sem postar. E até que a gente foi um evento de viajante no Vai Lá e Viaja, um evento organizado pelo Vaz, do Vaz Aonde. E o primeiro que a gente se deparou com uma infinidade de criadores de conteúdo que vivem exclusivamente das redes sociais e dos trabalhos que elas propõem. E, cara, aquilo foi... abriu a mente, assim, porque tinha gente viajando só de voluntariado, cuidando de bichos em zoológicos do mundo inteiro e ganhando uma verbinha para isso, não tinha nem quase documentação fora, né, desse trabalho. Tinha gente que ganhava dinheiro só com marca, só com parceria e, caraca, aquilo abriu um universo de possibilidades na nossa cabeça. Aquele evento foi transformador e a gente saiu desse primeiro evento nesse primeiro ano, a gente foi no ano seguinte de novo. Então a gente acabou conhecendo muita gente que, depois de um período, né, trabalhando sempre duramente, rapaziada, é um trabalhão mesmo, conseguiu começar a se manter na estrada só com o dinheiro vindo das redes sociais. Outras pessoas que a gente acabou conhecendo, né, saíram para viajar com uma reserva financeira ali, 30, 40 mil reais, que juntaram a graninha, fizeram uma estratégia de postar todo dia no YouTube e nas outras redes e conseguiram monetizar o canal. E hoje vivem exclusivamente das redes sociais. Então existem vários canais grandes ali, rapaziada. Nossa, Traveleiros, Get Outside, Vendo o Mundo Afora, como é que chama? O que agora trocou, da Suzuki Vitara. Nossas histórias oficiais, esse exemplo inclusive que saiu com uma grana e postou todo dia, foi deles, né? A gente viu essa história recente. Então assim... cara, teve gente que trabalhou, gente que postou, gente que saiu com grana, postou todo dia. Cara, gente que foi tipo o Get Outside, que faz um roteiro um pouco mais denso e posta uma vez por semana. Muitas estratégias, muita gente vai falar um monte de coisa. Todas elas são altamente possíveis, desde que você se planeje, queira realmente criar conteúdo para cumprir o propósito, para fazer uma documentação e esteja disposto a trabalhar com isso. Você vai, obviamente, uma hora ou outra, ganhar dinheiro com as redes sociais. Agora que vocês viram todos os prós com o Eduardo, eu vou trazer uma parte ruim, que são os contras. O primeiro contra que a gente vai falar é uma coisa que é uma riqueza nossa e ela é super escassa, que é o tempo. Quando você troca o seu tempo para se dedicar a gravar vídeos para rede social, você está deixando de fazer alguma coisa. Toda escolha é uma renúncia, certo? Pois bem, então se você dedica tempo, eu vou só gravar um vídeo, vou sair com uma câmera, por aí... você vai acabar tendo um segundo problema aqui, que é a frustração, que eu vou falar logo em seguida pra vocês. Mas o primeiro passo é você vai deixar de estar com alguém fazendo alguma coisa, deixar de estar conhecendo algum lugar. Por exemplo, eu e o Eduardo, 3 dias da semana a gente dedica integralmente pra gente poder criar conteúdo, fazer reunião, planejamento, pensar no que a gente vai postar, onde a gente vai gravar, que camping a gente vai, porque se ele é legal de gravar ou não, se a gente pode gravar, se vai estar cheio, se não vai estar. Tudo isso passa na nossa cabeça e isso demanda uma imensidade de tempo assim absurda para a gente poder se planejar, para a gente poder fazer esse conteúdo aqui para vocês. Para dar um exemplo, segunda-feira eu escrevi esse roteiro aqui para vocês, na terça-feira a gente bateu se esse conteúdo estava de acordo, se a gente queria trocar alguma coisa, e hoje é sexta-feira, porque ontem a gente teve que trabalhar mais um pouquinho, senão a gente teria gravado na quinta-feira e na sexta-feira a gente teria editado. Hoje eu vou fazer um combo só. Então assim, olha quantos dias da semana a gente deixou de fazer alguma outra coisa na viagem. Isso é um dos motivos que a gente vai mais devagar, porque a gente entendeu que esse era o nosso propósito, a gente queria criar conteúdo, mas demanda tempo. Então muitas vezes você vai estar num lugar e ao invés de você vai estar mergulhando, vou dar até um outro exemplo, quando a gente fazia vlog, lá no começo do canal, quem ainda não viu, tem vários vlogs aqui da gente nos lugares, inclusive esse ano a gente está pensando em voltar com os vlogs, mas era assim, você vai numa praia, a primeira vez que você vai chegar nessa praia, ao invés de você chegar louco, correndo, entrar no mar, mergulhar, as coisas... não, você vai estar preocupado se você chegou, se você gravou tudo, se você pegou todos os ângulos, se você não esqueceu de gravar nada, todas as informações. Vai ficar no celular conferindo se as informações que você anotou, se elas batem, se aquilo ali ficou bom, se a imagem ficou boa, se você vai falar de novo. Às vezes você vai se irritar, às vezes o tempo vai virar, que nem aqui eu tô gravando com vocês contra o tempo, porque tá vindo uma belíssima de uma chuva atrás de mim, então eu tenho que falar rápido. Ou seja, todo esse tempo que você vai demandar, você vai perder de estar fazendo alguma outra coisa. E se isso é um problema para você, você às vezes está com pouco tempo para você viver a expedição que você vai fazer, ou viver na estrada, ou você está na rua, a gente inclusive admira vários canais que conseguiram fazer a viagem, tá nos lugares e ainda editar vídeo.
pôr um exemplo das nossas histórias. A gente achar brilhante eles conseguirem gravar vídeo, editar vídeo e dormir na rua e continuar viajando e tocando. É tipo, além de tempo, isso demanda muito do seu corpo, do seu físico. É heróico. Beirar, pra mim, é herói. Só quem faz isso é herói. Tá no outro patamar, entende? Entendo que tem seu propósito, mas é extremamente cansativo. E isso demanda muito da pessoa. Então esse é o principal fator que você tem que colocar na sua cabeça. O tempo é um inimigo nesse quesito. O segundo contra, que provavelmente eu já falei pra vocês, é a frustração. Nem sempre o que a gente vai fazer vai dar certo nas redes sociais. E aí você vai pegar todo aquele tempo que você fez várias coisas, vai colocar um vídeo e vai ter, sei lá, 200 views, 100 views, 50 views. Só a sua mãe vai ver. É muito frustrante. É um trabalho que demanda muito tempo para ele dar certo, até você entender o seu nicho, você entender o seu propósito, que assunto você vai falar. Claro que tem as exceções, que as pessoas que colocam vídeo já deslancham e que sorte é delas, mas a grande maioria não é bem assim. Então você vai acabar se frustrando ou vai acabar falando, eu não vou para aquele lugar que eu queria tanto conhecer, mas que não dá um bom vídeo. E aí isso vai mudando a sua viagem, vai te englobando num negócio ruim e essa frustração vai crescendo até um ponto que você pode simplesmente desistir de viajar, o que não seria uma coisa tão legal. E essa frustração vai tomando conta da gente, não tem como. Você faz lá seu post todo animado, seu vídeo todo feliz, escreveu o roteiro e aí vai lá e ninguém vê. Então, claro que tem a parte de melhorar isso e você vai aprendendo com o tempo, mas essa frustração é um quesito que a gente sempre bate para as pessoas que perguntam pra gente se vale a pena viajar e criar conteúdo. É uma coisa que assim, se você está preparado para ter esse tempo todo para você investir, sem a expectativa para entender como é que você vai aprender ao longo do caminho. O último contra que eu vou trazer aqui para vocês é um que pode ser a destruição da sua viagem. É você colocar toda a esperança financeira de você poder morar na estrada ou viajar em monetizar as redes sociais. Como o Eduardo disse, isso pode demorar muito tempo, levar uma eternidade, ou seja, você pegou o seu dinheirinho que você guardou para você viajar, para você poder conhecer os lugares, você já está frustrado porque o que você está colocando não está dando certo, e aí, de repente você se depara com que não está entrando dinheiro também, você está só gastando. Porque de alguma forma ou de outra, quando a gente grava vídeo, a gente põe um pouco do dinheiro ali. Vou fazer um passeio, eu pago esse passeio. Eu vou conhecer um lugar, eu tenho que pagar. Quando a gente está parado num lugar, no nosso caso, né, a gente não está gastando, a gente já tem a comida, já está com o camping pago. Na teoria, a gente está gastando o mínimo. Mas se eu preciso sair daqui para ir para Salvador gravar um vlog para vocês, eu tenho todos esses gastos para fazer. E aí eu vou lá, coloco um vídeo e aí eu não monetizo ele não volta em dinheiro, ele não volta em retorno. E aí você começa a ficar desesperado, aquilo começa a bater um desespero em você. Você vê o dinheiro esvaindo da sua conta e você vê que você não está tendo retorno nenhum. E a gente já viu pessoas que se frustraram muito com isso e a viagem simplesmente terminou. Porque elas não tinham mais como pagar essa viagem, porque elas colocaram a esperança num algoritmo, numa entrega que às vezes não depende de você, que não depende do seu controle. Então quando você faz isso, você pode ter uma frustração muito maior do que só ninguém ver seu vídeo. É você desistir do seu sonho porque você colocou toda a esperança num balaio só. Então, quando a gente fala que esse é um contra muito interessante de se preocupar, é porque quando você coloca um sonho num lugar que não tem tanta segurança, você pode acabar deixando ele morrer por causa disso. Então, a gente fala sempre, presta muita atenção, as redes sociais são fáceis, assim, entre aspas, de monetizar, mas é mais difícil, é mais fácil você chegar no goal de monetizar, mas é mais difícil de você manter. Então, a gente conseguiu monetizar nosso canal em 6 meses, mas a gente recebe só R$500 a cada 3 meses. Ou seja, como é que a gente manteria uma viagem com um canal que paga R$500 a cada 3 meses? É impossível. Então, você depositar todas as esperanças ali pode ser um risco e a sua viagem simplesmente não acontecer por causa disso. Agora que você já viu os prós e os contras de criar conteúdo e viajar, a gente vai deixar uma dica aqui para vocês. Se vocês querem documentar a sua viagem, mas não tem o propósito de virar criador de conteúdo, a nossa dica é: escolhe uma rede social, trabalha com ela só, posta suas coisas naquela rede social, que às vezes provavelmente você vai dar sucesso naquela lá, porque todos os criadores que a gente viu que saíram mais focados em crescer em uma rede social primeiro e depois ir distribuindo para as outras, funcionou, deu certo. Por isso que a gente reduziu a nossa criação de conteúdo para o Instagram e YouTube, e as outras a gente está só pulverizando, colocando lá o mesmo conteúdo. Vocês vão ver basicamente a mesma coisa. Porque o nosso foco a gente reduziu para a gente conseguir avançar, porque esse é o nosso objetivo. Nosso objetivo é virar criador de conteúdo. E não deixe a criação de conteúdo ser um peso na sua viagem, e sim uma adição, para você poder curtir, documentar os lugares que você vai passar, porque essa vida é muito massa e vale muito a pena lembrar de tudo isso que a gente está vivendo, porque afinal é uma aventura de uma vida inteira, conseguindo conhecer o Brasil e o mundo, que é o que a gente está fazendo e mostrando aí para vocês do outro lado.
E é lógico, rapaziada, que cada experiência é individual e vai ser um prazer se você estiver criando conteúdo aí do outro lado, a gente poder assistir. Manda pra gente as suas redes, se você tá começando agora, pra gente poder ver. A gente adora conhecer a história da galera que tá na estrada, que começou a viajar agora, que tá se planejando para sair logo mais. O nosso propósito inteiro desse ano é focar bastante na galera que tá começando a pensar, sonhando ou construindo ali para engrenar nessa saída. Então, que a gente puder contribuir com vocês e bater papo, e ver rede social, ajudar, tirar dúvidas sobre carro, documentação, camping, cara, comenta aqui, vai ser um prazer poder ajudar nessa jornada. A gente está esse ano inteirinho focado nisso, nas duas redes que a gente mais opera, que é aqui no YouTube e no Instagram. E a resposta da pergunta que a gente fez lá no começo do vídeo é: para mim e para Mar, sim. Fez todo sentido do mundo viajar e criar conteúdo. A gente adora fazer isso, a gente adora poder ajudar, a gente cumpre o nosso propósito como pessoas, podendo ajudar mais gente, está cada vez mais na estrada por mais tempo. A gente adora documentar as nossas viagens, a gente sempre fazia isso quando a gente viajava antes de criar conteúdo, e a gente começou a criar uma nova vida financeira a partir das redes sociais. Então, para mim, a borda aqui da Bebezona faz todo sentido do mundo e foi muito legal poder fazer esse processo. Não estressa a gente, toma tempo, mas não estressa a gente. Então, se isso daqui serviu de alguma ajuda, de algum toque para vocês, comenta aqui, deixa aquele like, hype o vídeo, seja membro do canal e só vai, rapaziada. E se for, vai de estrada.